Boa noite, irmãos. Vamos iniciar o nosso culto. Bom, deixa eu dar alguns recados. A respeito do retiro de homens, até agora ninguém me deu o nome, hein? Será que só eu, Claudinei, vai lá no retiro? Mudou agora, mudamos até o preletor para ver se vocês... Sim. Agora é o Nelson Bomilcar, Bomilcar. Ele é da Rádio Transmundial, tem um trabalho lá. E o outro preletor se complicou um pouco a agenda dele lá e não pode estar com a gente. Dia 9, 10 e 11. Na verdade, 10 e 11, 9 é só para a chegada do pessoal lá. Então eu gostaria de ver aí os homens da igreja se dispondo a estar conosco lá nesses dias. Que mais? Temos também o trabalho com a visita ao Museu da Bíblia, no dia 24/11. Tem que pôr o nome lá na ficha, preencher a ficha, porque ali nós temos uma certa quantidade de pessoas para ir. Então, não adianta querer levar mais. Então, se você quiser estar conosco lá, precisa colocar o seu nome, preencher seu nome, entregar para a Aline e para quem mais? Para a Aline, não é? Então, eu creio que de aviso é só isso. Pastor Eiro manda um abraço aos irmãos. Nós estivemos lá essa semana, fazendo uma visita para ele, indo buscar um material que ele tinha da igreja lá, não é da igreja, fotos, essas coisas que ele tinha. A gente quer montar um histórico da igreja e ele tinha bastante material, então a gente foi buscar. Ele manda um abraço a todos. Estão de partida, começo de dezembro eles voltam para a Alemanha. A mudança dele vai já agora no mês de novembro e depois acho que é isso, né, Ana? Começo de dezembro eles vão embora. Orem por eles, porque é bem difícil, 40 anos aqui no Brasil, ter que voltar, né? Eles têm toda uma gama de amizade aqui, enfim, está certo que os filhos estão lá na Alemanha, mas eles têm um carinho muito grande pelo Brasil. E como a Úrsula diz, ela nem sabe mais se ela é alemã ou se ela é brasileira, principalmente a Úrsula, né? Quem conhece sabe muito bem disso. Então que os irmãos orem por eles, porque a volta também é sempre difícil, né? É sempre difícil. Então que eles possam se readaptar, se reculturar, né? Lá na Alemanha, porque, que nem ela disse, eu vou sair abraçando todo mundo, aí alguns vão achar estranho, né? E eu estava abraçando daquele jeito. Quem conhece a Úrsula sabe que os abraços dela é bem forte, né? Como um aperto de mão, né? Que chega até gente que é forte, se não pegar de jeito, ela chacoalha a gente. Então, orem por eles. Eu senti que eles estão precisando da nossa oração. Estão contentes porque vão estar com os filhos e tudo mais, mas a gente sente que essa mudança para eles é algo bem pesado, né? Então que os irmãos estejam orando por eles. Bom, é isso de aviso. Quero convidar você agora a curvar sua cabeça e estar aquietando o teu coração diante do trono de Deus, da presença de Deus. Nós estamos aqui para adorar, para bendizer ao Senhor, para cultuar o nome do Senhor. Talvez você esteja com o coração muito agitado por um problema ou por outro, mas fecha o teu olho e entra de corpo, espírito, alma na presença do Senhor agora. Pai, assim, com um coração alegre, Senhor Deus, e agradecido, nos colocamos diante da Tua santa e amada presença, Senhor Deus. Nos reunimos aqui, ó Pai, porque queremos, junto com os irmãos, estar em íntima comunhão contigo, ó Pai. Expressarmos o nosso amor ao Senhor através do nosso louvor, da nossa adoração. Por isso, ó Pai,
Nós pedimos que Teu Espírito, Deus, trabalhe os nossos corações, se algo nos preocupando, para que nossa comunhão contigo, Senhor Deus, seja perfeita. Assim confessamos e entregamos no altar do Senhor os nossos pecados e pedimos perdão, ó Deus, para que possamos estar numa comunhão íntima contigo, ó Deus. Pedimos que o Senhor esteja manifestando a Tua graça, o derramado do Teu Espírito sobre os nossos corações, mover do Senhor, ó Deus, nessa noite, para a glória do Senhor. Deus amado e bendito, aceita o nosso louvor e a nossa adoração, ó Pai. E entregamos como forma de gratidão diante do altar do Senhor nessa noite. Amém. Boa noite, igreja. Hoje as crianças ficam conosco, não vão subir. Vamos ficar em pé, louvar e exaltar o nosso Deus poderoso, santo, santo, santo. Erguemos nossas mãos, Sua alegria é nossa força. Nos prostramos, o adoramos, quão grande e tremendo Ele é.
para adorar o nosso Deus Santo, o único digno de toda a honra, de toda a glória, o Cordeiro Santo de Deus. Que é digno de se receber a honra, a glória e o louvor. Ao que é digno de receber louvor.
fazer uma oração de louvor a Deus. Senhor, nós erguemos nossas mãos para Te honrar, para Te exaltar. Nós pedimos que o Senhor receba o nosso louvor como oferta suave que chega diante do Senhor. Nós estamos aqui para cultuá-lo, para Te adorar, para conhecer mais do Senhor, para nos entregarmos na Tua presença, para nos derramarmos diante do Senhor e ouvir a Tua voz e aprender de Ti, ó Pai. Tenha liberdade de atuar em nosso meio, de agir nos nossos corações. Nós estamos aqui para Te louvar, para Te exaltar, para Te engrandecer. Amém. Hoje é tempo de louvar a Deus. Hoje é tempo de louvar a Deus. E em nós agora habita Seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar. E Sua glória encherá este lugar. Hoje é tempo de louvar a Deus. E em nós agora habita Seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar. E Sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar. No meio dos louvores Deus habita. E é Seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar. E Sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar. Convido você agora a louvar o Senhor através dos seus dízimos, da sua oferta. Se você preparou algo para hoje, separou para entregar hoje, queria fazer uma oração com você antes de você fazer isso. E logo depois da próxima música, nós teremos o momento da oração intercessória. E se você tiver um pedido, algo para colocar no altar do Senhor, você pode se chegar à frente. Senhor Jesus, como é bom louvar o Teu nome. Como é bom poder nos achegarmos diante de Ti e Te adorar, e Te exaltar, e Te engrandecer. Senhor, hoje, neste momento, nós trazemos ao Teu altar os dízimos e as nossas ofertas. Senhor, aceita aquilo que vem do nosso coração, muitas vezes com sacrifício, muitas vezes com lágrimas, pois dependemos do Senhor e dependemos de um milagre. Há pessoas que necessitam de um milagre do Senhor. Mas vem aqui essa noite na tua casa entregar com um coração fiel, com um coração esperançoso de que a bondade e a misericórdia do Senhor se derramarão sobre a vida desta pessoa e desta família. Deus, receba as nossas ofertas, os nossos dízimos, com ação de graça, com louvores diante do Senhor. Dos montes correm para o mar, Teus rios de amor por mim.
quero convidar você a chegar aqui à frente. Está entregando diante do Senhor teu pedido, a tua ansiedade, como nós acabamos de cantar. Abrirei meu coração, Senhor, e deixarei a tua graça. Parece que quanto mais nós vamos melhorando as nossas vidas, nós parece que não precisamos mais de Deus, confiamos, enfim, em tantas outras coisas. Mas, meu querido, minha querida, Deus quer abençoar a sua vida. Ele quer trazer até você a sua cura, a sua libertação. Ele quer trazer até você a restauração, e eu quero convidar você a se dobrar diante do Senhor, a se colocar diante dele. Conversa com o Senhor nesse momento. Põe diante do altar do Senhor o teu pedido, a tua necessidade, aquilo que tem te afligido. Coloca diante do altar do Senhor. E eu sei que Ele está com seus ouvidos abertos e com o corpo pronto a derramar sobre você a cura que você necessita, a libertação. Ele está pronto a abençoar a sua vida nessa noite, porque nós estamos aqui reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo. E o Espírito de Deus está aqui para derramar sobre você as suas bênçãos. Pai, assim nós nos prostramos diante do Senhor, ó Deus, reconhecendo toda a tua soberania, toda a tua grandiosidade, ó Pai. E que não há Deus igual a Ti, Senhor, que Tu és único, verdadeiro. Ó Deus, visita o Teu povo nesse momento, ó Pai. E traz ao Teu servo, a Tua serva, Deus, aquilo que ele necessita. Restaura esse corpo, Senhor Deus, que está enfermo. Tu que tem todo o poder, toda a autoridade, ó Deus, restaura esse corpo, Senhor. Liberta, ó Deus, desse mal. Mostra a Tua igreja, Senhor Deus, que Tu és ainda conosco. Tu és o mesmo ontem, hoje e o será o amanhã. Um Pai amado que olha para os seus filhos com carinho e com amor. Ó Santo de Israel, Deus Todo-Poderoso, contempla a Tua obra, Senhor Deus, e restaura, Senhor Deus, essas vidas. E assim nós, debaixo da restauração do Senhor, continuaremos a cantar louvores ao Teu nome, Senhor. Pai, abençoa esse coração que está aflito, Senhor. Talvez com medo do dia de amanhã. Põe do Teu bálsamo sobre esse coração, ó Pai, nós pedimos a Ti, ó Deus. Opera as Suas maravilhas sobre este coração, Senhor Deus. E que a segurança do Senhor seja derramada sobre esta vida, Deus. E que ao se levantar, Senhor Deus, possa se levantar confiante. Assim como Cristo Jesus levantou lá no Getsemane, Deus. Com coragem, com ousadia e com unção do Teu Santo Espírito, Deus. O Teu povo se reúne aqui, Senhor Deus, para adorar ao Senhor, mas também para buscar, Senhor Deus, o auxílio do Senhor. Assim responde a esse pedido, Senhor, a esse pedido que está sendo feito, ó Pai. Deus de amor, Deus de bondade e misericórdia. Unge, Senhor Deus, esse Teu servo, essa Tua serva, Senhor Deus, que precisa de uma unção especial nessa noite. E que a direção do Senhor seja sobre essa vida, Senhor Deus, esse caminho seja aprainado, ó Pai. E as pedras colocadas pelo inimigo, que sejam tiradas em nome de Cristo Jesus, ó Deus. E esse caminho seja livre, Senhor Deus, dos tropeços desse mundo, ó Pai.
Abençoa, Senhor Deus, aquele que te busca também financeiramente, Senhor Deus. Ajuda o Senhor Deus a administrar bem os seus bens, o seu salário, a controlar as suas dívidas, Senhor Deus. Sabedoria a esse teu servo, Senhor Deus, para que seja um bom administrador, Senhor Deus, daquilo que o Senhor tem dado a ele, Senhor Deus. Para que o inimigo não enrede, Senhor Deus, com artimanhas e caminhos escusos, Senhor Deus. Ó Pai, restaura, Senhor Deus, esse casamento que está abalado, Deus. E que as mentiras do inimigo também sejam quebradas e derrotadas nessa família, Senhor Deus. E que toda seta do inimigo seja quebrada e não alcance o alvo, ó Pai. Assim, no nome do Senhor, nós abençoamos, ó Deus, esse teu povo que te busca. E que as vitórias do Senhor sejam derramadas sobre eles para a glória do teu nome, Senhor Deus. E que nós possamos continuar honrando, Senhor Deus, aquilo que tem derramado sobre nós. É a nossa oração, ó Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. A minha eu já bebi. Eu vou descobrir tudo o seu segredo. Não, não vou beber isso. Mesmo quando falho, eu sei que amas, estás presente a me cercar. Tua mão me firma.
amor. Nós te louvamos, Senhor, pela vitória que o Senhor teve sobre a morte, pelo sangue derramado, pela purificação dos nossos pecados, pelo caminho que foi aberto para nos chegarmos até Ti, até a Tua presença. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração. E obrigada pelo Teu amor. Amém. As crianças podem subir, adolescentes também. E a chuva chegou. Nós temos algumas pessoas visitando hoje. Tábia, irmã, fica de pé, por favor. Irmã do Benjamin, prazer em tê-la conosco, que Deus abençoe. E temos também o Silvio e a Elza, são os pais. Oi? Desculpa. Cris, isso, Sejam bem-vindos também, Deus abençoe. Desculpa, Cris, não é só o cabelo que está... As raízes aprofundaram muito, está branqueando um pouco os ouvidos também, e assim por diante, né? Bom, meus queridos, nós, semana passada, falamos um pouco sobre os legalistas, né, da época, e nós queremos continuar falando um pouco sobre sobre isso, não os legalistas, mas outros problemas que surgiam naquela época na igreja. E assim como hoje tem tantos pensamentos, tem tantas coisas que as pessoas colocam e o diabo coloca tentando destruir a obra do Senhor, não é? Então abram lá em 2 Pedro, capítulo 3. Nós estamos com alguns probleminhas com o som hoje. A nossa mesa deu um problema, mesa de som. Aí o Erlo precisou fazer uma junção lá de algumas coisas que ele tinha em casa, né, Erlo? Para dar certo aí um pouco, né? Também é uma mesa já bem antiga. Estava na hora já dela dar algum problema, né? Então está meio um pouco difícil lá para eles conseguirem controlar tudo, mas chegamos lá. Irmãos, assim como hoje, né, aquela época também não era diferente, os pensamentos que surgiam, as dificuldades que os apóstolos e os líderes de igreja encontravam, cada hora surgia uma coisa diferente, assim como hoje, cada hora surge algo novo, alguém falando algo novo, umas coisas boas, outras nem tanto, e toda vez que isso acontece, sempre dá aquele rebuliço dentro das igrejas, infelizmente, né? E hoje, com tanta material que a gente tem, isso também é um dos motivos, porque facilidade que se tem de jogar coisa na internet e escrever um livro, né? E as pessoas lerem, é algo... Eu lembro quando surgiu aquele livro, Esse Mundo Tenebroso, não sei quantos leram, né? Então, muitos já leram aquilo como se fosse uma doutrina, como se fosse bíblico, né? Como se fosse o autor fala, não, isso é uma novela, isso é um romance. Claro, tem fundamentos bíblicos ali, mas coisas, enfim. E assim infelizmente, surgem essas coisas e trazem dificuldade. E assim não é diferente naquela época. E aí Pedro, então, escreve, tentando amenizar um pouco esses problemas, e ele começa dizendo o seguinte, lá no versículo 1 do capítulo 3. Amados, esta é agora a segunda epístola
que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, não a ignorantes, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. E quando eu estava lendo esses versículos, fiquei pensando, é verdade, a gente repete tantas as coisas, e ela tem um propósito, não é à toa. Pedro diz aqui, amados, essa agora é a segunda epístola. Estou escrevendo algo que eu já falei, já conversei, algo que vocês sabem. Eu fiquei pensando, por isso nós temos escola dominical, por isso nós temos grupos de estudo, porque nós temos uma necessidade de estar relembrando aquilo que a gente já conhece. Porque parece que às vezes está tão, como a gente diz, está tão na cara, né? Que a gente não consegue mais ver. Está tão visível aquela coisa, está tão... E é bom às vezes a gente relembrar, a gente, né, trazer à tona aquilo que está lá guardado no nosso coração. E eu sei que muitos não vêm na escola dominical ou não faz parte de um grupo de estudo, porque falam, já sei, já li tanto isso. Mas sempre é bom, irmãos, assim como foi naquela época, é bom hoje também relembrar algumas coisas. Às vezes você é tocado assim, é algo que você já está tão acostumado, mas de repente fala, poxa vida, realmente é isso, preciso voltar a isso, voltar nesse lugar, da onde eu saí um dia. Então, assim como hoje, naquela época também as coisas se repetiam. Não tem-se muita novidade, na verdade, na palavra de Deus. E é isso que é difícil às vezes para alguns. Parece que tem que sempre sair uma coisa nova. O que é verdade da palavra é que ela é viva. E sendo viva, o mesmo versículo que você leu, ele vai te falar hoje, ele vai te falar amanhã, ele vai falar depois de amanhã. Não é? E você está passando uma situação hoje, amanhã você está passando, ela vai falar no teu coração. Por isso é importante a gente estar sempre meditando na palavra do Senhor, sempre buscando relembrar muitas coisas que já conhecemos, que já sabemos. E eu queria aproveitar a oportunidade e convidar você que não faz parte de um grupo, está fazendo parte de um grupo. Nós temos um sistema que eu acho que é um dos melhores, né? Já foi inventado vários tipos de estudo, várias coisas e assim por diante. Eu acho que o nosso é um dos melhores. Por quê? Porque não se tem nada pronto e nós vamos ler a Bíblia. O que a Bíblia está falando? Não é? O que a Bíblia está nos dizendo aqui? Irmãos, lembrem daquilo que os apóstolos falaram, que o Senhor falou. Que bom, o que o Senhor falou? Nós temos que lembrar essas coisas. Então nós temos que procurar. E assim é os nossos estudos, assim devem ser os nossos estudos de grupo. Simplesmente olhar para a Bíblia e dizer, bom, ela está falando que a gente tendo em conta, antes de tudo, no versículo 3, que nos últimos dias virão escarnecedores. Bom, vai vir escarnecedores, temos que nos cuidar. Como nós nos cuidamos? Aprendendo mais o Senhor, relembrando mais o Senhor. E assim é os nossos estudos. Se não está sendo assim no seu grupo, então você reclama que deve ser desse jeito. Ler e você poder compartilhar. E assim também é na escola dominical. Só que na escola dominical a gente usa um livro, se aprofunda um pouco mais em algumas coisas. Mas a ideia dos grupos é o quê? É relembrar aquilo que o Senhor nos disse. Poxa, como é gostoso ler Atos. Não é? A gente lê, relê, lê e relê e relê. E parece que é sempre vivo, né? É sempre gostoso ver as passagens, as situações que Paulo passou. Como é bom ficar lendo João, né? Um livro que mostra todo o amor de Deus. Como é gostoso isso. Ou não é?
Aí se não é, então a gente precisa conversar com Deus, falar: Deus, me dá gosto pela tua palavra. Porque talvez por um motivo ou por outro a gente perde o gosto. Tá certo que nessa época aqui o pessoal não tinha muita coisa escrita. Tinha o que os apóstolos mandaram e assim por diante. Mas hoje nós temos a palavra de Deus toda aí completa, fácil para a gente ler. Irmãos, não perca a oportunidade não. Não perca a oportunidade. Porque assim como naquela época os escarnecedores estão aí. E às vezes a gente vê alguns irmãos, uma coisa na televisão, falando: que coisa bonita, pastor. E a gente às vezes fica com dó de falar: olha, aquilo é mentira, meu querido, minha querida. Leia a Bíblia, se você vai ver que não está condizendo com a palavra de Deus. Está vendendo a palavra de Deus. Está usando da sua boa fé. Leia a palavra de Deus e veja o que ela fala. Às vezes as pessoas ficam encantadas, porque aquele que está falando, ele é um bom preletor, estudou para isso. Eu digo sempre que tem uns preletores que andam por aí, dando palestra em firmas, em muitos outros lugares. Se você der uma Bíblia para ele, botar ele aqui na frente, você vai ajoelhar aqui na frente e vai chorar, que ele vai fazer você vir aqui na frente chorar. Porque consegue, tem outro para fazer. Eu digo, um amigo nosso foi num desses encontros da empresa, e a pessoa que estava dando a palestra conseguiu fazer todos eles andar em cima das brasas. Todos eles que estavam lá naquela palestra andaram em cima das brasas. E ele conseguiu fazer todo mundo andar em cima das brasas. Até aquele que tinha mais medo de se queimar andou. Então nós precisamos conhecer a palavra de Deus. E assim Pedro está dizendo: olha, eu vou lembrar vocês de algo. Porque os escarnecedores estão aí. E já foi falado que eles viriam. Os escarnecedores viriam. Vejam lá em Judas. Para frente um pouquinho. Eu não vou falar o capítulo, vou falar o versículo. Aí vocês acham o capítulo. Versículo 17 em diante. De Judas. O problema é que Judas não tem capítulo, irmãos. Ele só tem versículos. Então não dá para falar capítulo, né? Brincadeira, só tem um capítulo. Ele diz lá, Judas: vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São esses os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. É avisado pelos apóstolos, é avisado pela palavra de Deus que esses surgiriam. E assim Pedro está dizendo, porque ele está passando por um momento de dificuldade, a igreja está passando um momento de dificuldade com esses que vivem segundo as suas paixões. Vivendo segundo as suas paixões, os desejos do seu coração, usando da igreja, usando da boa fé das pessoas. Isso não é diferente hoje, tem acontecido. E nós precisamos estar preparados para essas pessoas, para esses que virão. E aí, a questão toda era que eles diziam, no versículo 4 em diante, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Salmão, cadê Jesus Cristo, que ia voltar, levar a sua igreja? Já passou tanto tempo, e olha que não tinha passado nada, hein? Cadê? Cadê Jesus Cristo? Porque se a gente lê Paulo, algumas passagens, a gente vai ver Paulo, ele está quase falando, olha, eu vou estar vivo quando Cristo voltar. Qual era o desejo do coração dele? Não é? Em algumas passagens parece que Paulo só falta falar isso. E as pessoas pegam então essas coisas e começam a, não, cadê? Você pode viver do jeito que você quer. Que olha, Cristo não vai voltar.
Cristo não vai voltar. Você crê que Cristo vai voltar? Então tá bom. Lembre-se disso. E essas pessoas estavam tentando induzir a igreja a não crerem que Cristo iria voltar. Porque já passou faz tanto tempo, né? Eles dizem, cadê a promessa dos pais da igreja? Falavam que Cristo ia voltar. Eu acho que você já ouviu isso aí fora, talvez. Ou não? Pessoas há 2000 anos, 2000 e poucos anos aí, que é de Jesus Cristo. E Pedro então agora passa a dizer o porquê que Cristo ainda não voltou. Por que Cristo ainda não veio? E o interessante disso, ou o preocupante disso, eu fico imaginando se os apóstolos não lutassem, os líderes da igreja não lutassem contra essa heresia, se essa heresia toma conta, né, do cristianismo. Para que existe o cristianismo então? Se Cristo não vai voltar, não vai nos levar. Pensou? Viver um cristianismo sem esperança da eternidade com Deus? Talvez o cristianismo nem existisse mais hoje, porque é o que nos fortalece, é o que nos encoraja. Enfim, é olhar para frente e saber que um dia nós estaremos com Deus na eternidade. Enfim, havia essa luta, essa dificuldade, e ele continua dizendo no versículo 5, porque deliberadamente esquece que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. E aí a gente vai lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 2, que fala que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e Pedro está chamando a atenção para isso, e aí ele diz o seguinte, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Eu falo, essas pessoas não estão lembrando que um dia já houve pessoas que se esqueceram de Deus a ponto, né, de Deus trazer um castigo para a terra, e encheu tudo d'água, e todos morreram. Aquelas pessoas estavam em tal estado porque não acreditavam mais. Existia só um homem, que era Moisés. Não? Quem foi? Davi? Noé. Isso, irmãos. Viu como é bom conhecer um pouco da Bíblia? Noé. Um homem que agradou a Deus. Mas o restante, por quê? Porque não se tinha mais esperança de nada. Vivamos e comamos, né? E vamos se divertir aqui nessa terra, porque depois acabou tudo. E estavam vivendo dessa maneira. E essas pessoas que conheciam essa história, também estavam deixando de lado essa história. Ou talvez estavam pensando como muitos hoje pensam, que é uma história da carotinha, um conto de fadas, que isso nunca aconteceu. E Pedro chama a atenção, eles também se esqueceram disso. Mas vocês devem se lembrar, porque o castigo veio para aquele povo. Assim como Deus havia determinado. E ele diz, pelo qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Então lembre-se disso. Lembre-se que um dia aconteceu, já, a mão do Senhor pesou sobre a humanidade. E ela vai voltar a pesar sobre a humanidade. E ele diz, ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios, dos homens ímpios. O dia do juízo há de chegar. Volte lá para trás um pouco. Amós. Capítulo 5. Daniel, Joel, e aí você acha Amós. Vai achar Ezequiel ali, que é um livro grande, é mais fácil de achar. Depois você vai andando um pouquinho
para o final da Bíblia, você vai achar. Veja o que Amós já dizia sobre esse dia do juízo. Ai de vós que desejais, o versículo 18, ai de vós o que desejai o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? É o dia de trevas e não de luz, como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso, ou como se encostando a mão à parede, fosse mordido de uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão sem nenhuma claridade? O que Amós está querendo dizer aqui? Que será um dia terrível. Não é? Um dia que você foge de um animal feroz e cai nas garras de outro. Foge para dentro de casa, se encosta na parede, é picado por uma cobra. Não tem saída. Não tem saída. E Pedro diz, olha, o dia do juízo vai chegar. O dia do juízo vai chegar. Mesmo que essas pessoas estejam falando que esse dia não vem, esse dia vai chegar. E ele diz, continuando, que vai ser um dia terrível. Que a terra está sendo entesourada para o fogo, para a destruição. E ele diz, no versículo 8, há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, se Deus está demorando para trazer o seu juízo, é porque Ele nos ama. É porque Ele ama a sua criação. E Ele quer ver a sua criação voltada para Ele. Irmãos, é por isso que o fim não chega. E às vezes a gente fala que quer que o fim chegue. E aí, quando eu li essa história de Amós no começo, que ele diz, olha, vocês não deveriam querer que chegue, porque vai ser um dia terrível. Eu me senti egoísta. Tremendamente egoísta. Porque quantos da minha família ainda não conhecem a Cristo? Se Cristo voltasse hoje, quantos deles iriam para o inferno? Bom, eu vou para o céu, tenho certeza disso, a convicção disso. Você tem a certeza disso, a convicção disso? Amém? Mas e talvez, queridos seus, que ainda não entenderam a mensagem da cruz, a simplicidade da cruz, podemos dizer, porque para mim a cruz é a coisa mais simples. Não exige nada de nós, é só confiarmos naquilo que Cristo fez. Pesado para Jesus Cristo, mas é simples. Nós não precisamos fazer nada, apenas crer naquilo. Mas quantos ainda nesse mundo não conhecem? Será que seria bom realmente Cristo voltar agora? Sim, para mim, para você que crê nisso, nessa verdade. Estaria com Ele na eternidade, enfim, que gostoso. Mas talvez como será, imaginando aqui voando um pouco, né? Olhar lá do outro lado e enxergar pessoas que estão, talvez nossos vizinhos, nossos parentes, pessoas que andam conosco dia a dia e que estão lá no inferno, porque não reconheceram o sacrifício de Cristo Jesus lá na cruz. E Jesus Cristo veio. Eu acho que é um pouco de egoísmo da nossa parte. Querer que Jesus Cristo volte. Nossa luta devia ser para que pessoas cheguem até Cristo, não que Cristo volte. Para Ele voltar no dia em que Ele achar que tem que voltar. E muitas vezes nós falamos e queremos isso. E é bom. Ou a partir do momento em que nós realmente
queiramos que outras pessoas também cheguem até Ele. Então, Pedro diz que para Deus o tempo é nada. E o mais interessado em acertar tudo isso é Ele. Já enviou a Cristo Jesus, mas Ele quer que mais pessoas reconheçam essa verdade, que mais pessoas voltem. Ele não quer prazer na destruição do ser humano, como muitos pensam. Prazer nenhum nisso, e mandar alguém para o inferno. Se há uma dor talvez insuportável para Deus, é ver um filho seu, uma criação sua indo para o inferno. Isso é o meu entendimento, tá bom? Se há uma dor que machuca profundamente o coração de Deus, é vendo pessoas falecendo, indo para o inferno. Ele não tem prazer nenhum nisso. Por isso ele tarda em trazer o julgamento sobre essa terra. Mas a gente sabe que um dia isso vai chegar. E nós temos que nos preparar. E Pedro, continuando a exemplificar aos seus fiéis aquilo que eles deviam fazer, ele diz: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor. Os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim, desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa da qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. E Pedro diz: vocês têm que estar preparados para esse dia. Não ansioso por esse dia chegar, mas preparado para esse dia. Com o seu coração esperando as promessas de Deus, esperando que o Senhor o leve, porque o dia é como o dia que o ladrão vem. Quem aqui já foi assaltado? Alguém já passou por essa experiência aqui? Você estava esperando? Mesmo que a gente anda por alguns lugares que a gente sabe que é arriscado, a maioria das vezes a gente não está esperando. Por isso nos causa um trauma, porque nos pega de surpresa. Eu fico imaginando a sensação, graças a Deus isso nunca aconteceu com a gente. Eu espero que nunca aconteça. Mas que sensação ruim que deve ser. De impotência, não é? E a palavra de Deus diz que Jesus Cristo vai vir assim. Ele não vai tocar uma corneta e falar: se preparem que amanhã cedo eu vou chegar. Não. Vai ser assim de uma hora para outra. E aí Pedro diz: vocês devem estar preparados. Não fiquem ouvindo essas besteiras que estão falando por aí, que Jesus Cristo não vai vir. Mas se preparem, porque Ele virá como ladrão, que vai levar a sua igreja. E todos aqueles que não têm a marca no seu coração, que é o selo, que é a presença do Espírito Santo, ficará e queimará na eternidade no lago de fogo. Eu também quero entender que se vai ser fogo lá ou não, no inferno, é algo muito ruim. Quem de nós teria prazer de ver os queridos sofrendo num lugar desse? Ninguém. Sei que também não é aquilo que, ou melhor, não podemos mudar a cabeça de ninguém. Mas o importante é nós nos empenharmos para isso. O importante é nós estarmos preparados também para isso. Porque se dermos ouvidos a certos pensamentos que surgem,
Se dermos ouvidos a certos movimentos que têm surgido, vamos nos afastar também de Deus. Vamos nos afastar de Deus. E Pedro diz, estejam preparados para esse dia. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e novas terras, nas quais habita a justiça. Você está preparado para esse dia? Você está preparado para esse dia? O que você está fazendo para isso? Eu espero que nada. Sabe por quê? Porque não precisamos fazer nada para Cristo nos levar. Apenas aceitar o sacrifício dele lá na cruz. As outras coisas nós fazemos porque houve uma mudança em nosso coração e nós entendemos então que devemos exercer o ministério que Cristo tem designado a cada um de nós, com as nossas boas obras, com as nossas boas palavras, com uma vida restaurada, modificada, só isso. Agora, para a salvação, não. Salvação nós não precisamos fazer nada. Apenas aceitarmos aquilo que Cristo fez por nós. Por isso, então, aceitando, vamos procurar ter uma vida digna, para que quando voltar, Ele possa dizer, servo bom e fiel, vamos embora. Vão comigo. E tudo aquilo que realizarmos seja por amor a Deus. Seja por amor a Ele. E assim Pedro continua dizendo, por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por seres achados por eles em paz, sem mácula, irrepreensíveis, e tendo por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igual. Bom, era na época de Jesus, né? Que tinha uns lugares que podia falar para a multidão e não precisava nada disso, né? Mas nós precisamos deles. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer, ou melhor dizendo, voltando lá no início do 15, e tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e os instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados por erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém? Irmãos, pelo que eu entendi, Pedro nos diz, aprendam da palavra de Deus. Aprendam dela. Saibam o que Deus espera de você. E o que Ele tem preparado para você. Conheça a palavra para não ser levado por doutrinas erradas, conhecimentos errados. O teu coração da palavra de Deus, enche a tua mente da palavra de Deus. Para que quando você ouvir alguma coisa aqui e acolá, não seja tão facilmente enredado. Nem para um lado, nem para o outro. Contra aqueles que talvez estejam achando que Cristo está demorando. Talvez ele esteja demorando porque o teu querido
parente ou amigo, ainda não aceitou a Cristo Jesus. E Ele está esperando que você fale. Demonstre através da sua atitude a essa pessoa que Cristo veio e morreu por ela na cruz. Mas como as pessoas vão saber que Deus é amor? Lendo na Bíblia? Não. Quando você for amor. Você viver amor. Como as pessoas vão saber que Deus é bom? Quando você for bom, amoroso, carinhoso com as pessoas. Como as pessoas vão saber que Deus é preocupado com ela? Quando você for preocupado com ela. Os problemas que ela está passando, se empenhando, dando de si. Deus deu a Cristo Jesus em nosso favor. Talvez o teu amigo, a tua amiga precisa de uma palavra, precisa de uma ajuda, seja ela financeira, seja ela em qualquer outra área. Ele precisa sentir que aquilo que você fala da Bíblia é verdade na sua vida. Eu creio que esse é o melhor caminho, pregarmos a palavra de Deus. É demonstrar para as pessoas, simples. Crendo que todas as situações podem ser mudadas pelo poder de Deus. E as pessoas só vão ver isso através da minha e da tua vida também. Com isso, irmãos, nós vamos ajudando para que o fim chegue. Porque enquanto não for pregada a palavra a toda criatura, não verá o fim. É isso que Jesus nos diz. Que você possa se comprometer a conhecer mais de Deus nessa noite, para que nenhum vento de doutrina errada venha sobre a sua vida e você seja levado por ele. Uma onda, como dizem por aí, também venha e destroce todo o seu conhecimento. Que você possa ter uma vida verdadeira no Senhor e assim mais pessoas possam reconhecê-lo como Senhor e Salvador. E deixa esses escarnecedores aí brigando entre si, porque é o que eles gostam mais de fazer, é brigar entre si. E nós vamos vivendo o Evangelho, feijão com arroz, que é o melhor que tem. Porque nós vamos no restaurante hoje, nós vamos amanhã, mas depois de 3 ou 4 dias, nós não vemos hora de chegar em casa e comer o arroz com feijão. Ou eu estou mentindo? Porque tudo que é novidade, logo a gente acaba enjoando. Então, não é errado às vezes comer um churrasco, mas se a gente for comer todo dia, a gente vai chegar um momento que vai falar, não dá mais. Agora o arroz com feijão, ele está ali, todo dia. Simples. A beleza do Evangelho de Cristo é a simplicidade dele. É a simplicidade. Vivemos em amor, exercendo o ministério que Deus tem derramado sobre nós. Assim abençoamos a vida das pessoas que nos cercam, seja no nosso lar, seja na igreja, seja no nosso trabalho, seja onde for. E assim nós vamos crescendo na presença do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida e você se fortaleça no Senhor cada vez mais. Amém? Tenham todos uma boa semana. Que Deus os guarde desses escarnecedores. E quando ele surgir, que você tenha força no Senhor para enfrentá-los. Vamos ter uma palavra de oração para encerrar nosso culto. Pai, nós louvamos ao Senhor por essa noite. Agradecemos pela tua palavra, Senhor Deus. Que assim como Pedro disse, Senhor Deus, talvez já lemos isso e revemos e, enfim, tantas vezes, ó Pai. Mas ela é necessária ouvirmos mais e mais, para que quando surgirem os escarnecedores, Senhor Deus, nós estejamos preparados.
e não sejamos enredados e, como o próprio Pedro disse, com o tempo levados a um lugar tão longe da tua presença, Senhor Deus. Isso nós não queremos para nós não queremos para a nossa igreja, nós não queremos para os nossos queridos, ó Pai. Assim pedimos que a tua graça inunde os nossos corações. Entregamos essa semana que se inicia diante do altar do Senhor e que a bênção do Senhor seja sobre cada família aqui representada, Senhor Deus. Que o Senhor os proteja e os guarde e que seja uma semana de vitórias debaixo do Senhor, ó Deus. Amém. Tenham todos uma boa semana e até quarta-feira.